Você já deve ter visto ruínas de cidades antigas. E se eu te falar que aqui, no Norte Pioneiro, também temos uma cidade em ruínas. Hoje você vai conhecer a história de São José do Cristianismo, o primeiro núcleo urbano do Norte Pioneiro. A primeira cidade. O seu território ia do rio Jaguaraíva, divisa entre São José da Boa Vista e Jaguaraíva, até Ribeirão Claro. Este local é cheio de lendas e mitos. Os primeiros patriarcas eram ligados à maçonaria, e dizem que até o imperador Dom Pedro II dormiu em São José do Cristianismo, ou em São José da Boa Vista. E na época, quando o imperador dormia em um local, como um ato simbólico, naquele dia, a cidade era a capital do império por um dia. Mas isso vou deixar para o final do vídeo. É importante destacar que tudo que está dito nesse vídeo foi retirado de fontes históricas, livros e jornais da época, e ficarão disponíveis na descrição do vídeo. Em 1840, no Brasil, houve o golpe de maioridade e começou o Segundo Reinado. Dom Pedro II havia sido proclamado imperador do Brasil. Logo, em 1842, teve a Revolução Liberal, liderada pelo padre Diogo Feijó, onde vários fazendeiros do sul de Minas participaram ativamente, e alguns derrotados e desgostosos com a política da época, decidiram ir embora de Minas para o sul do Brasil. A principal atividade econômica era o tropeirismo, e muitos desses mineiros, com suas terras cansadas, iam até o Rio Grande do Sul comprar gado para revender na feira de Sorocaba, para complementar a renda. O Paraná fazia parte da província de São Paulo, e essas terras que hoje chamamos de Norte Pioneiro, do Paraná, viviam os indígenas da árvore Tupi, Guarani e Gê, das tribos Chavantes, Caigangues e Guaranis. Por essas terras já haviam passado os bandeirantes. Tem um vídeo aqui no canal que conta sobre o povoamento do Norte Pioneiro. Os motivos dos mineiros virem para a região do Norte Pioneiro são diversos, né? Mas os principais são busca de melhores condições, já que estava acabando o ouro em Minas e as terras aqui eram de graça ou bem baratas. A recém-criada província do Paraná precisava ocupar esse vazio demográfico das terras da divisa. Outro motivo foi a Guerra do Paraguai. Muitos vieram para cá para não se alistar, mas foi através de tropeiros, imigrantes, mineiros e paulistas que essas terras foram ocupadas, e das ações do político João da Silva Machado, o famoso Barão de Antonina, talvez a figura mais importante da emancipação do Paraná e catequização dos indígenas que viviam na região. Naquela época havia caminhos íngremes nos quais os tropeiros passavam pelo rio Itararé, e essas passagens eram picadas na mata densa, aberta pelos bandeirantes. Em uma dessas passagens passou o tropeiro mineiro Domiciano Correia Machado. Domiciano Correia Machado nasceu em 1805 no município de São Caetano da Vargem Grande, em Minas Gerais, hoje Brasópolis. Filho de José Correia Machado e Maria Prosa. Domiciano era um nobre da corte do Império. Em algumas fontes, teve título de barão, era dotado de grande sabedoria e gozava de enorme prestígio junto ao imperador Dom Pedro II, e era também maçom, assim como o imperador. Domiciano era muito ligado à oligarquia dirigente da nova província do Paraná. Em suas viagens para o sul, passava pelo rio Itararé. Em uma dessas viagens, tomou o conhecimento que as terras que margeavam os rios Itararé e Cinzas eram devolutas. Essas terras tornaram motivo de muita cobiça por tropeiros mineiros e paulistas. Terras devolutas são terras públicas sem destinação pelo poder público e que, em nenhum momento, integraram o patrimônio de um particular. As terras ficavam na margem esquerda do rio Itararé, próximo ao caminho que ele costumava passar com suas tropas. Para concretizar sua posse, procurou saber na paróquia de Faxina, atual Itapeva, que aquelas terras eram realmente devolutas. Com a resposta positiva, em 1842, voltou a Minas Gerais, organizou uma enorme comitiva, com carros de bois acompanhados de parentes, peões e escravos. Partiu para a região do Itararé. Inicialmente registrou em Faxina, hoje é Itapeva, e após a emancipação do Paraná, registrou em Castro. Ao fundar São José do Cristianismo, abriu uma picada na mata dentro, até Itapeva, por onde o povo começou a passar. Domiciano doou uma porção de terra na confluência do rio Itararé com o rio Pescaria para a formação do povoado. Em 1842 colocou o nome São José do Cristianismo. Aqui abre parênteses.
Alguns historiadores afirmam que a fundação foi em 1848 e outros que foi em 1842. Encontrei documentos falando das eleições para juiz de paz de São José do Cristianismo, eleição para vereadores da Vila de Castro, realizado na paróquia de São José do Cristianismo em 1846. Então, é fato que foi fundado antes de 1848. Após a fundação, Domiciano retornou várias vezes para sua cidade natal, São Caetano da Vargem Grande, em busca de novos imigrantes. Foi assim que surgiu o povoado de Nossa Senhora da Conceição de Tomazina e Colônia Mineira, hoje Siqueira Campos. Mais tarde, Domiciano vende suas posses em Minas para o seu irmão. Domiciano era um católico fervoroso, devoto de São José. Talvez isso explique o nome do povoado. Os moradores também chamavam de Capela Velha. No dia 11 de abril de 1863, instala-se uma agência fiscal na cidade de São José do Cristianismo, pois precisava de divisas para manter a província. Outras fontes sugerem que a agência fiscal foi instalada 10 anos antes, já em 1853, a mando do primeiro presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Nessa agência começou a passagem de produtos e mercadorias, porém, para fugir dos tributos, os habitantes da região escoavam os produtos em balsas e portos rio abaixo, principalmente em Passo dos Barbosas, hoje Santana do Itararé. Então o governo do presidente da província, Adolfo Lamenha Lins, percebeu que o posto fiscal praticamente não arrecadava. Enviou à região um inspetor, Joaquim de Almeida Faria, a fim de resolver o problema. Foi decidido instalar em Passo dos Barbosas uma agência fiscal e as duas agências fiscalizavam os outros portos intermediários. Os produtos escoados eram tabaco, foi muito cultivado no início em São José do Cristianismo, muares, bovinos e suínos, de toda a região em direção a povoados vizinhos da província de São Paulo, principalmente para Itapeva, Itapetininga e até Sorocaba. Mas a maior parte da produção era para subsistência. A Lei nº 245, de 20 de abril de 1870, sancionada pelo presidente da província Antônio Luiz Afonso de Carvalho, no artigo 1 eleva São José do Cristianismo à freguesia. Não quer dizer que era um município, dependia administrativamente do município de Castro, mas já possuía cartório e tinha certa autonomia. Foi criado o Distrito Judiciário. O artigo 2 dispunha dos limites de São José do Cristianismo, que era: inicia no Porto Itararé, em frente à capela, ao nascente, sobe pelo rio Itararé até a barra do rio Jogaraíva, e por este a Barra Mansa, continuam por essa acima até o Picadão do finado Davi. Ao lado sul seguem por esse Picadão até Salto Grande, no Rio das Cinzas, compreendendo suas vertentes ao lado poente até a Barra do Paranapanema, que fica ao norte do distrito. Sobem pelo Paranapanema até a Barra do Itararé e por este acima até o ponto onde iniciaram. Os povoados de Santana dos Passos dos Barbosa, Boa Vista, Colônia Mineira, que hoje é Siqueira Campos, Balsa dos Índios, que hoje é Salto do Itararé, Jabuticabal, que hoje é Carlópolis, Espírito Santo do Itararé, Tomazina e demais povoados ficam subordinados a São José do Cristianismo. O povoado tinha muito prestígio junto à província e Domiciano era muito conhecido entre os políticos da recém-criada província do Paraná, e a imprensa da capital sempre o mencionava. Em 1872, o Brasil teve seu primeiro censo demográfico. Os membros da comissão censitária foram Domiciano Correia Machado, o capitão Francisco José de Almeida Lopes, o famoso coronel Tico Lopes, Francisco Luiz Machado, Pedro Ribeiro de Sá, Antônio Olímpio Correia. O questionário aplicado era bem simples, mas traduzia a realidade daquele momento. O recenseador perguntava o nome do chefe da família, idade, sexo, estado civil, escolaridade, se a pessoa era livre ou escrava, sua religião, profissão, se tinha deficiência física aparente. São José do Cristianismo, nesse primeiro censo, estava com 3.572 habitantes, sendo 1.927 homens, 1.645 mulheres e 175 escravos. E essas pessoas compreendiam todos aqueles povoados juntos: Santana, Salto, Siqueira, Carlópolis, Tomazina, São José da Boa Vista e Espírito Santo do Itararé. Os dados completos do censo vou deixar aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e curtir para que eu possa fazer mais vídeos como esses. São José do Cristianismo tinha capela, cartório, ferreiro, pousada e até uma loja maçônica. Mas a prosperidade dessa cidade não foi por muito tempo. A sede do distrito judiciário
passou para São José da Boa Vista apenas 3 anos depois, em 1875. O povoado continuou por certo tempo, com algum movimento. Lá ficou a capela e vários moradores, e durou até as primeiras décadas dos anos de 1900. Na Revolução de 32, chamavam o local de Capela Velha, e os soldados gaúchos, que tinham base no distrito de Venceslau Braz, passaram pelo local que possuía alguns moradores, apesar da maioria ter se mudado para São José da Boa Vista. O declínio da cidade se deu por diversos fatores. A prosperidade de São José da Boa Vista, que fica apenas a 8 km, uma epidemia de malária, a inundações pela proximidade dos rios Itararé e Pescaria, e também o fato da estrada de ferro ter passado 32 km de distância, surgindo o município de Venceslau Braz. Sobre Domiciano, fato curioso que em alguns documentos ele é mencionado como capitão, também foi subdelegado de polícia e juiz de paz. Domiciano faleceu em sua residência às 4 horas da madrugada por morte natural no dia 25 de fevereiro de 1891. Foi sepultado no cemitério público de São José do Cristianismo, conforme seu atestado de óbito. Hoje é contada a história que Dom Pedro II, em uma de suas viagens a Castro, passou por São José do Cristianismo, ou São José da Boa Vista, para conhecer o povoado criado por seu amigo Domiciano, pernoitado, e também passou por Passo dos Barbosas. E São José foi capital do Império por um dia, pois naquela época, onde o imperador dormia, tornava-se capital, um ato simbólico. Em contraponto, Dom Pedro registrava em seu diário suas viagens e reuniões. A viagem para conhecer o Paraná foi realizada em 1880, onde Dom Pedro, saindo da capital do Rio de Janeiro, desembarcou em Paranaguá. Passou por diversas cidades do Paraná, como Morretes, Lapa, Curitiba, Ponta Grossa, Castro, e dormiu em diversas casas da oligarquia local. Muitas hoje tornaram-se museus. Tudo registrado e compilado no livro Dom Pedro II, Diário de uma Visita à Província do Paraná, além de diversas matérias da Gazeta do Povo e outros jornais, mas nenhum menciona São José do Cristianismo, nem mesmo Dom Pedro no seu diário. Então, não há fontes escritas que confirmam essa história, mas também nada que refute. É muito forte o relato dos mais velhos, tanto em São José da Boa Vista como em Santana do Itararé. Eu acredito que a história é verdadeira. E deixa aí nos comentários o que você acha. Hoje existe apenas uma parte do alicerce da igreja e parte do cemitério. O local foi abandonado, servindo de pastagem. Poderia ser um patrimônio histórico, mas as autoridades nunca deram muita importância para o local. Agora comenta aí embaixo se você conhece o local e deixa o like para que eu possa continuar trazendo conteúdos como este. E até o próximo vídeo.